Olá, seja muito bem-vindo. Cultura em Pauta de hoje vai embarcar no universo dos games. Nós vamos conversar com o Cássio Souza, ele é cientista da computação e diretor executivo da Associação Maranhense de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos. Temos ainda uma matéria super bacana sobre o Lava Pratos de São José de Ribamar, que completou 80 anos. E claro, não podem faltar as dicas de diversão para o fim de semana no nosso Vitrine Cultural. Então aperta os cintos porque a nave do Cultura em Pauta está decolando. E o mercado de games no Brasil é um dos maiores do mundo. São aproximadamente 120 milhões de jogadores. No Maranhão, nós temos a AMA Games, que é a Associação Maranhense de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos. Ela ajuda a fomentar e criar oportunidades na indústria de jogos. E para conhecer um pouco mais sobre este universo fascinante, o Cultura em Pauta tem o prazer de receber o Cássio Souza, que é cientista da computação e diretor executivo da AMA Games. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco mais desse mercado aqui no Maranhão. Como é que está, então, esse mercado do jogo aqui no nosso estado? O Brasil como um todo tem um público consumidor muito grande e é um mercado em expansão, cresce muito. E o Maranhão não pode ficar atrás, a gente tem um mercado em expansão também que acompanha esse desenvolvimento. Temos várias empresas, desenvolvedores e projetos sendo criados que alcançam o mundo inteiro sem precisar sair daqui do nosso estado. É isso que eu ia te perguntar. A tecnologia e esse mundo digital, apesar de estarmos longe, nós estamos conectados, ele aproxima. Isso é algum impeditivo na criação de jogos para o Maranhão, por nós estarmos na periferia do país, mais afastado dos grandes centros? É um desafio maior produzir jogos por aqui? É um desafio grande para ter acesso à parte de investimento, principalmente, porque os grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior parte dos investidores em empresas que já estão mais estruturadas e já têm um conhecimento mais aprofundado, anos de experiência. No Maranhão, o mercado ainda é um pouco novo, tem cerca de 15 anos, então a gente ainda está buscando essas oportunidades de investimento, principalmente, mas a parte técnica, por conta da tecnologia, por conta da internet, a gente consegue ter acesso às informações e criar produtos de qualidade, mesmo estando aqui no Maranhão. A única dificuldade ainda geográfica é essa questão de acessar os grandes mercados para ter o investimento, a distribuição e algumas questões mais técnicas que a gente precisa buscar lá fora, conhecimento para aprimorar o que a gente cria aqui. E nesse universo já que são 15 anos, né, da indústria aqui no estado, a gente já produziu algum jogo que alcançou outros países, outros jogadores aí mundo afora? O grande legal, né, de jogos aqui, sempre que a gente cria jogo, a gente às vezes não cria para si, a gente cria para outras pessoas jogarem. Nessa perspectiva, né? Na perspectiva de sempre criar para outros. Então, a gente tem no Maranhão diversas empresas que criam jogos, cases, né, que já nascem com, por exemplo, inglês, português, alemão, diversos idiomas e em plataformas digitais que alcançam o mundo inteiro, como a Steam, a Apple Store, a Play Store. Então, quando a gente cria um jogo, a gente já pensa para ele no mercado internacional, já nasce assim. E a gente tem vários cases aqui como o Lunarex, que passa no Centro Histórico de São Luís e já alcançou 70 países. O Unidune, que é outro projeto que foi lançado recente, que é um jogo de cooperação de duas pessoas no mesmo local, que também já alcançou mais de 60 países. Então a gente tem jogos sendo criados aqui, aproveitando esse conhecimento técnico que a gente tem aqui, principalmente das universidades ao entorno, e alcançando o mundo inteiro através dessas plataformas digitais que possibilitam, estando no Maranhão, conseguir captar o investimento, captar produtos sendo lançados para o mundo todo. Existe essa parceria que você falou nas universidades? Nas universidades, no fomento também da produção de games aqui? Sim, a gente tem parcerias principalmente nessa parte de educação, né, a parte de trazer mais pessoas para o mercado de desenvolvimento, que tem necessidade, às vezes, de programadores, designers. Então, as faculdades e as universidades elas têm um papel muito importante em formar esses profissionais que as empresas daqui vão absorver e até, às vezes, formar profissionais que vão conseguir oportunidades fora do Maranhão e até fora do país. A gente tem pessoas aqui do próprio Maranhão trabalhando para a Epic, que é uma empresa lá dos Estados Unidos que cria o Fortnite, que é um dos maiores jogos do mundo. A gente tem pessoas daqui trabalhando para a empresa de São Paulo. Então, as oportunidades, justamente pelo digital, são muito grandes para alcançar, tanto como profissional, trabalhando para outras empresas, como fundando sua própria empresa para lançar jogos no mercado. Legal. Agora, para desenvolver um jogo, para produzir um jogo, a pessoa tem que estar ligada a tem que ter uma formação na área de digital? Você é cientista aí da computação ou não? Ou tem talentos aí que a pessoa é autodidata e produz assim?
Acho que o mercado de tecnologia como um todo, né? Ele tem a questão de que você consegue ser autodidata se tiver um pouco de conhecimento ali, se dedicar. Então, no de jogos também tem essa questão de que o jogo não é só programação, por exemplo. Antigamente era uma pessoa, um programador fazendo. Então a gente precisa de programador, de artista, de músico, de alguém para fazer a parte de gestão, a parte de contabilidade, que no final são empresas também. Então eu tenho a formação científica da computação e eu entrei no curso de computação um pouco por conta de querer aprender sobre isso, mas hoje a gente tem diversas pessoas que não têm a formação ainda, mas participam principalmente de maratonas de criação de jogos, que é uma das atuações da associação, que fomenta e ensina justamente quem está querendo aprender como é estar nesse mercado. Então as pessoas não têm conhecimento nenhum, entram e os mais experientes ajudam ali nesse processo para aprender e conseguir construir um jogo também. Aquela história do cara estar sozinho lá numa garagemzinha, no computador desenvolvendo, da rola ou não funciona mais assim? A gente tem alguns cases de pessoas que trabalham sozinhas criando. A gente tem inclusive um caso aqui do Maranhão que é o estúdio da Wild the Dreams, que é um estúdio com uma pessoa só, que ele faz jogos, lança 2, 3 jogos por ano, tem parceria com empresa de São Paulo. Foi um dos primeiros do Brasil a lançar jogos em algumas plataformas, não só daqui do Maranhão. Mas ele foi extremamente autodidata. Na época da pandemia ele teve algumas questões que empurraram ele para o mercado de jogos, e aí ele conseguiu, sendo de forma autodidata, aprender tudo que ele precisava e lançar os projetos sozinho. Só que a maioria dos casos são estúdios e empresas, são pessoas em conjunto construindo um jogo. Agora, para você desenvolver um jogo e alcançar sucesso, é difícil competir com essas grandes empresas, como a Xbox Game, Nintendo. É difícil encarar de frente essas grandes empresas, né? Sim, a gente precisa ter sempre um diferencial em mente. A gente não pode simplesmente pegar um produto, criar ele um jogo e lançar, contando que ele vai pagar as contas de quanto a gente estava desenvolvendo. Então, cada jogo que a gente cria, a gente precisa pensar em todo um plano de negócios em cima e entender que ele vai alcançar um certo público, mas não tão grande quanto um jogo, sei lá, um FIFA, um Minecraft, que alcança milhões e milhões de cópias. Pode acontecer, mas a gente sempre trabalha com uma margem de um público que espera por esse tipo de jogo, que são de empresas menores. Então tem mercado para todo tipo de jogo, todo gênero, e também para diversos tamanhos de empresas e pessoas também estão criando. O mundo digital leva as pessoas a acreditar isso. Quem que faz música, quem faz um filme, eu vou jogar ali na rede e aí eu vou fazer sucesso. E não é bem assim, né? Por trás tem muita coisa para alcançar um sucesso, né? Sim, são anos de experiências. Eu já tenho 10 anos atuando na área, então eu já lancei muito jogo que não teve ninguém jogando, até entender o que precisa fazer um estudo antes, pesquisar, entender referências em outros jogos, como é que eles performaram, para entender como você está criando um produto. Como eu falei no começo, não é para mim. Quando eu crio um jogo, a gente cria um jogo para outras pessoas. Então a gente precisa entender essas outras pessoas, onde elas estão, como é que elas consomem e tudo mais, para lançar um jogo. Porque no final a gente está com profissionais trabalhando, pagando as contas, e aí quando o jogo lançar e for vender, ele precisa faturar o suficiente para pagar aquele trabalho que foi feito. Tem que entender os algoritmos aí da vida, né? Da distribuição das plataformas, como é que eles funcionam. É como se o Instagram entrega conteúdo, então as plataformas que distribuem jogos, eles entregam os jogos para diversas pessoas e precisa fazer com que alcance quem vai gostar do nosso jogo também. Agora, como é que a associação desenvolve durante todos os anos as atividades para atrair, né, mais membros? São cerca de 200, né, 200 integrantes, e também desenvolver esse mercado aqui que não é novo aqui no Maranhão. A associação surgiu em 2012 com o principal objetivo de fomentar o mercado de jogos aqui do estado, né? E algumas atividades que ela faz é buscar ensinar e apoiar as pessoas que estão querendo começar, justamente para dar esse start, as pessoas saberem como funciona sem precisar passar por todo o processo do início. A gente faz eventos todo mês, para quem já desenvolve ou quem está iniciando também, mostrar o seu trabalho, ter um acompanhamento ali, e maratonas de criação de jogos, que são momentos ali de 48 horas intensas para criar um projeto, que a gente sai com um tema na sexta-feira, e aí no domingo já sai um jogo ali que é um protótipo, né? Que é uma versão bem pequena, bem básica, mas para quem é novo, nunca fez, já consegue criar algo e saber como é que funciona o processo do zero, para aprender como constrói. Então a associação hoje já tem 230 membros, cerca de 15 empresas CNPJs formalizadas, que são estúdios que trabalham com jogos diretamente ou prestando serviços para outras empresas. E ela tem esse meu objetivo principal desde 2012, incentivar o mercado, mas também apoiar quem já está atuando profissionalmente. O mercado é grande, né, e em expansão ainda, o jogo é uma diversão, mas também tem aquela preocupação de que o jogo também às vezes leva ao vício, né? Hoje a gente vê muitas pessoas até adoecidas para a questão do digital, não só o jogo, mas o digital, a tela em si, né? Vocês também têm essa preocupação? Com certeza. O mercado de jogos teve recente, no ano passado, a formalização de um plano nacional do Marco Legal de Jogos, que envolve
justamente não só a parte da diversão, da criação de jogos, mas envolve, por exemplo, o Ministério de Cultura, o Ministério de Educação, para ter a preocupação de que quando for um jogo passado para os jovens principalmente, ter esse cuidado a gente chama algumas mecânicas que são predatórias, né, que fazem com que o jogo se torne viciante e tudo mais. Então, hoje já está, inclusive, formalizado algumas leis, algumas regras para quando for criar os jogos, ter esse tipo de preocupação e evitar esse tipo de problema que acontece muito, né, por conta, como você falou, do próprio digital como um todo, acaba tomando muita atenção das pessoas, acabam viciando algumas delas. Então, de jogos, quando a gente cria, a gente sempre tem essa preocupação também de criar produtos que sejam, se for objetivo de entretenimento, ou de educação, ou de treinamento, que alcance o seu objetivo principal e não prejudique a pessoa que está utilizando. Agora, para a gente encerrar, o famoso pulo do gato para quem está nos assistindo aí, que quer desenvolver um jogo, qual é o segredo para desenvolver um bom game? Para desenvolver um bom jogo, primeiro jogar, gostar de jogar, porque precisa entender como funciona aquele jogo que você está querendo criar. Tem vários gêneros e tipos, então jogo de aventura ou de mistério, você precisa entender um pouco de como funciona a base. E se você nunca fez, participar de maratonas de criação de jogos, como que a associação organiza, porque isso faz com que você tenha contato com outras pessoas que são iniciantes ou outras pessoas experientes, e isso vai te ajudar a construir um projeto ali inicial e saber como funciona o processo. Que é o primeiro passo ali para quem quer construir o seu próprio jogo, é começar e perguntar, falar, conhecer quem já está trabalhando na área. Bacana, então. E a nave do Cultura em Pauta vai fazer uma parada rapidinha e na volta tem uma matéria super bacana sobre os 80 anos do Lava Pratos de São José de Ribamar e, claro, as dicas de diversão para o fim de semana. Segura aí rapidinho que a gente volta já já. Estamos de volta e o assunto ainda é carnaval. É que a cidade de São José de Ribamar tem uma das festas mais antigas do país, o famoso Lava Pratos. E em 2026, esta festa completou 80 anos. E eu fui lá conferir bem de pertinho essa celebração da cultura local. Esta energia, vibração, alegria, há 80 anos está presente no Lava Pratos de São José de Ribamar. Para alguns, é o mais antigo do país. A festa acontece sempre no primeiro fim de semana após a quarta-feira de cinzas e atrai para a cidade balneária uma multidão. São 2 dias de muita animação. Na abertura, teve desfile de blocos. Eram afros, mascarados, bloco do reggae e muita gente nas ruas. Também são 80 anos de tradição. Uma festa feita pelo povo. O prefeito ressaltou a alegria da realização de mais uma edição do Lava Pratos. São 80 anos de Lava Pratos do Brasil. A primeira cidade a fazer um final de carnaval desse tamanho que vocês estão vendo aqui. É uma figura hipérbole. Você vê que a cidade está lotada de pessoas e veículos. Nós estamos aqui altamente orgulhosos, satisfeitos. Aqui nós temos artistas locais que também são excelentes, estão fazendo a nossa festa. Essa festa acontece, o prefeito fazendo ou não fazendo, porque o povo traz essa tradição no sangue. Essa festa traz economia, traz cultura, traz alegria do final de carnaval na nossa cidade. Na programação, artistas locais e nomes consagrados da música, como Márcia Felipe, Kiko Chicabana e Zé Vaqueiro. Eles despejaram muito som e embalaram a multidão. Tudo de bom! Nós temos só que agradecer muito a Deus. Muito boa, maravilhosa, segurança excepcional. Como é que tá o clima aí da festa? É o melhor assim, Lava Pratos, São José de Ribamar é o melhor, é o melhor. A secretária de Cultura de São José de Ribamar lembra que realizar o Lava Pratos é um ato de resistência e pertencimento. Esses 80 anos representam a resistência cultural da cidade de São José de Ribamar, né? A cultura vindo se fortificando a cada dia
chegando até essa idade tão simbólica. Então mostra assim, que o povo ele valoriza muito a cultura, a sua própria cultura, né? Então isso é muito, muito importante para todos os ribamarenses. E para além da festa, o Lava Pratos movimenta a economia. É uma forma de gerar renda para centenas de trabalhadores. A gente percebe assim, o comércio fica ali aquecido, né? É o cabeleireiro, a manicure, é a vendinha, então todo mundo está aqui ganhando e é isso que a gente quer, que gere dentro do nosso município a renda e o turista vem, traga também, seja bem tratado e volte de novo, porque isso aí é maravilhoso para a gente. O palco foi armado ao lado da Baía de São José e aos pés da estátua do padroeiro. O Lava Pratos da terceira cidade mais populosa do Maranhão tem muita história. Quando São José de Ribamar conquistou a emancipação política em 24 de setembro de 1952, há 7 anos que já tinha o Lava Pratos. Isso mesmo, a festa é mais antiga que o município. Por isso, essa relação tão forte das pessoas com o evento. E foi assim, cantando, dançando, festejando, na mais pura expressão de felicidade, que os foliões se despediram de vez do carnaval no tradicionalíssimo Lava Pratos de São José de Ribamar, um dos mais antigos do Brasil. Foi quem falou que lá dentro você se apanha, vai comer daquele jeito. Quem tá feliz essa noite faz e eu gosto quando ela diz que ela termina assim no. E o fim de semana chegou e com ele, é claro, as dicas para quem quer se divertir. Tem programação para todos os gostos. Roda aí! Olá galera, tudo bem com vocês? Estou de volta aí depois de uns dias de férias, mas já trago uma agenda pra lá de animada pra vocês. Então, simbora! A gente já começa falando da terceira edição do Festival Cultural Iemanjá, que acontece neste sábado às 2 da tarde na Praça do Sol, na Ponta da Areia. Será um grande encontro de celebração da ancestralidade, da cultura negra e da resistência dos povos de matriz africana e das comunidades de terreiro contra a intolerância e o racismo religioso. Mas tem um detalhe, a produção do evento pede que vá todo mundo de branco ou azul, fortalecendo essa corrente de fé e liberdade. Todo mundo convidado. Sábado, o grupo Forró com Mel se apresenta na Rua da Estrela, no Centro Histórico de São Luís, a partir das 5h30 da tarde. Ingressos colaborativos e convite feito, não perca! E na quinta-feira da próxima semana, o Teatro João do Vale receberá o stand-up Gil com J e a enfermeira Cíntia Chagas em Indubitavelmente. Esse é um show de humor chiquíssimo, interativo e absolutamente indubitável, que une entretenimento, elegância e as vivências reais dos profissionais da saúde. Uma experiência pensada especialmente para quem cuida de pessoas e merece rir, aprender e sentir-se valorizado. Você não pode perder. Horário da sessão às 8 da noite. E na próxima semana, também na quinta-feira, tem o segundo encontro Mulheres, Nosso Maior Patrimônio, que acontece no Espaço Cultural Humberto de Maracanã, ali no Complexo Trapiche Santo Ângelo, no centro da capital, a partir de 1 da tarde. A programação contará com mesas de debate, momentos de troca e apresentações culturais, reafirmando o papel das mulheres como guardiãs, produtoras e protagonistas dos saberes e tradições que constroem a identidade de São Luís. Garanta sua vaga pelo link abaixo. Essa foi a vitrine cultural de hoje. Aproveitem o fim de semana, aquela curtição com moderação, é claro. Na próxima semana, o nosso encontro já está marcado aqui na TV Assembleia do Maranhão. Beijo grande, tchau, tchau, fui!
o Cultura em Pauta chegou ao fim. Se você quiser rever este programa e todo o conteúdo jornalístico produzido pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, acesse o nosso canal no YouTube. O endereço é Assembleia MA. E claro, vamos encerrar o programa com mais momentos do Lava Pratos de São José de Ribamar. O Cultura em Pauta volta na próxima semana. Até lá!